Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 22. Hoje nós estamos no último domingo aqui da nossa série Paredes do Coração. Nós vamos relembrar e meditar um pouco na vida de Abraão. E eu sinto assim, irmãos, que o Espírito Santo de Deus ele tem derramado sobre as nossas vidas. Porque no primeiro domingo do mês de fevereiro nós compartilhamos a palavra de Deus com os irmãos e meditamos na vida de José e aprendemos alguns princípios que José passou e nos ensina através da palavra de Deus, a qual nós precisamos aprender e a vencermos os dias maus. Depois nós fomos alimentados com a palavra de Deus em Neemias, que é tempo de restauração, é tempo de reconstrução, é tempo de um novo normal, daquilo que Deus tem para nós. Depois nós meditamos no Salmo de número 32, quando nós olhamos na vida de Davi, e nós tiramos aquela culpa do nosso coração, e hoje nós temos uma palavra para compartilhar com a igreja, com todos os nossos irmãos, e o tema da mensagem nessa noite é que Deus, Ele nos desafia a confiar. Fala assim comigo: Deus nos desafia a confiar. E em Gênesis capítulo de número 22, versículo de número 1, está escrito assim: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu de longe o lugar. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo-o adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo, a lenha? Mas, olha que pergunta, igreja: mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não te estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu único filho. Pai, essa é a tua palavra, meu Deus, e nós estamos na tua total dependência. Pai, que o Espírito Santo de Deus possa trazer clareza, possa trazer discernimento espiritual aos nossos corações aqui nessa noite. Abençoe a tua igreja que está aqui presente, a igreja que está, ó Deus, virtual, em casa, mas fale conosco. Pai, nós sabemos que caminhamos num deserto. Pai, nós sabemos que os dias são maus, mas nós queremos ouvir a tua voz. Pai, fale conosco nessa noite. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Interessante que a adoração continua. Estávamos aqui vendo aqui a criancinha adorar o Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, este texto de Gênesis 22, às vezes nós pensamos que a adoração é um momento,
que adoração, nós nos reunimos e ensaiamos aqui com os nossos músicos que tocam muito, com as pessoas que têm o dom de poder cantar, levar a nossa adoração ao Senhor. Mas a primeira vez que esse termo é mencionado na palavra de Deus é aqui. Havendo adorado, eu e o rapaz, nós vamos retornar. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, irmãos, nós sabemos que em tudo, Deus tem a sua identidade e o seu propósito. Quando o texto de Gênesis no capítulo 1 fala assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Então nós aprendemos algo muito especial, que Deus é a origem. Deus é a origem de todas as coisas. E esse mesmo Deus que é a origem, desde o princípio, esse Deus ele tem uma identidade. Porque no Antigo Testamento, como Deus se revelava para o povo? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Era assim que Deus se revelava. Então esse Deus que é a origem, ele tinha a sua identidade sendo o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E o propósito de Deus, irmãos, é exatamente revelar o que Ele pode fazer e quem Ele é. Quando Moisés estava naquele dilema, semelhante ao que nós estamos vivendo hoje, e quando Moisés vai ter uma conversa com Deus em Êxodo, capítulo de número 13, quando Deus fala: eu sou o que sou. Eu sou o que sou e mostrarei coisas grandes. E quando nós olhamos no Novo Testamento, quando Jesus ele foi chamado para um propósito, quando Jesus faz a declaração no Evangelho de João: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a videira, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. Queridos, tudo que nós conhecemos de Deus, nós temos na palavra de Deus. Amém, irmãos? E por termos a palavra de Deus, é que nós somos desafiados a confiar em Deus. Irmãos, eu falei no conselho para os nossos presbíteros, eu falei: olha, o nosso coração ele está assim, angustiado, mas nós precisamos obedecer, nós precisamos exatamente cumprir aquilo que nós pregamos, que nós falamos. E perceba, irmãos, que Deus, primeiramente, Ele estabelece uma identidade, desde o princípio. Se no princípio Deus criou os céus e a terra, esse Deus Ele está se revelando a nós. Ele é o começo de todos nós e de todo ser que clama, de toda alma aflita, de todo aquele que agora crê no Senhor Jesus de todo o coração, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas nós temos algumas perguntas no nosso coração que às vezes nós não conseguimos responder. E talvez uma das perguntas mais que nós não conseguimos responder na vida é: quem eu sou? De onde eu venho? Para onde vou? Essa é a pergunta que todo ser humano, ele tenta responder para si mesmo. E quando nós percebemos esse desejo, irmãos, é um sinal que nós ainda não temos o verdadeiro Deus. É um sentido que nos falta para viver a redenção, a herança de um Deus. Porque eu e você, nós somos filhos de Deus. Amém, irmãos? Nós somos filhos. E na condição de filho, agora nós temos uma herança. Então já é algo que nós conseguimos responder. A nossa objetividade é vivermos para Deus. De maneira que quando nós falamos: Deus, eu creio no Senhor Jesus Cristo, eu creio no Senhor de todo o meu coração, mas no meio da prova, nós às vezes murmuramos, nós reclamamos, e a vida, irmãos, aprenda isso, a vida, ela só tem sentido quando nós nos voltamos para Deus. Quando Agostinho falou: Senhor, Tu nos criaste para Ti, e o nosso coração só encontrará repouso quando nós estivermos na Tua presença, queridos, é porque na presença de Deus nós somos completos. Nós temos uma atitude de plenitude. A palavra de Deus fala que na presença do Senhor, a plenitude de alegria. E nós estamos, irmãos, no meio de um colapso, de uma pandemia, diante de um problema que aos olhos do homem parece que não tem jeito. Mas Deus está nos direcionando, Deus está nos vocacionando, Deus está nos mostrando: você precisa de confiar em mim. Nós precisamos de confiar em Deus. Então nós encontramos o Senhor Jesus Cristo. Mas olha o que Isaías falou.
Isaías capítulo 49, versículo de número 2, quando está escrito assim: e fez a minha boca a qual a espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu, e me fez como uma flecha polida, e me encobriu com a sua aljava. Então perceba que quando nós estamos em Deus, nós somos atirados, e nós estamos aqui vivendo no mundo, mas nós vivemos no mundo como embaixadores do Senhor Jesus Cristo. Nós vivemos no mundo tendo a esperança na eternidade. Nós vivemos no mundo olhando por tudo que está acontecendo, mas confiando num Deus que pode todas as coisas. É para isso que nós fomos chamados. Nós sabemos para onde nós vamos, nós sabemos qual é a nossa identidade, mas às vezes nós questionamos alguns valores da nossa vida. O que tem valor para você? O que tem valor para mim? Para mim a minha família tem muito valor. Para mim a minha família é tudo o que eu tenho. E o que realmente tem valor para nós é demonstrado através daquilo a qual nós gastamos tempo e investimos tempo. Se Deus, Ele ocupa o primeiro lugar na sua vida, você dedica tempo a Deus, você dedica tempo a meditar na palavra de Deus, a orar, a falar com Ele, e isso vai fazendo com que o seu coração confie totalmente em Deus. Irmãos, porque os dias são maus, e às vezes nós não queremos responder: para onde eu vou? Onde eu vou passar a eternidade? Às vezes nós temos um questionamento: o que tem valor para mim? O apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo de número 6, versículo de número 7, o apóstolo Paulo fala assim: não vos engane, aquilo que o homem semear, isso também ele vai colher. Tudo aquilo que o homem semear, não se escarneça de Deus, pois tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Irmãos, nós estamos vivendo dias onde nós estamos tendo uma colheita daquilo que o homem fez, daquilo que o homem tem tentado fazer contra Deus, e Deus está chamando a igreja do Senhor Jesus Cristo a um arrependimento. Deus está nos chamando para uma adoração. Irmãos, é um tempo de confronto, sim, é um tempo onde nós estamos vivendo os nossos valores sendo abalados, onde nós estamos às vezes assim pensando: Deus, o que vai acontecer amanhã? A nossa vida está nas mãos de Deus, tudo provém de Deus, e nós vamos caminhar com fé na presença de Deus, amém, irmãos? Com fé, nós somos empurrados a confiar em Deus. Mas quando nós olhamos para a vida de Abraão, como estava o coração de Abraão? Como estavam as paredes do coração de Abraão, quando Deus fala com ele e Deus pede o seu filho? Se você olhar para a vida de Abraão, Gênesis 12, ele obedece a Deus e sai de Ur dos Caldeus. Ele sai da terra dos seus pais, e ele vai para uma terra a qual ele não conhecia. Tem fome na terra, ele desce ao Egito, e começa a acontecer tantas coisas na vida de Abraão. Quando é Gênesis 13, 15, Abraão está desistindo da vida. Abraão está totalmente entregue ao acaso, totalmente entregue às coisas a qual ele pensava: e agora? E o que Deus faz com Abraão? Abraão, saia da tenda. Abraão, vem para fora. Abraão, você consegue olhar para o céu? Olha as estrelas do céu. Eu não sei se você já contou estrela, irmãos, mas Abraão, ele tem essa missão de sair e contar estrela. E Deus fala com ele: assim será a tua descendência. Meu irmão, eu não sei qual foi a promessa que Deus tem para a sua vida, mas a promessa de Deus, ela vai se cumprir na sua vida em nome de Jesus, amém, queridos? A promessa que foi feita, ela vai se cumprir, porque Deus chama Abraão para fora. E agora, irmãos, Abraão, com 100 anos de idade, 25 anos, com 75 anos, Deus faz a promessa. Com 100 anos, Deus matricula Abraão na escola da fé. Abraão começa a entender o que foi que Deus tem, o que Deus tem para ele. Aos 100 anos de idade, ele está enfrentando grandes provas, ele está enfrentando grandes experiências, grandes desafios na vida. Aos 100 anos de idade, você nunca é velho demais para enfrentar desafios, para vencer desafios, para ter uma vida nova, uma vida transformada pelo poder do Evangelho. E às vezes nós nos entregamos: eu não sirvo mais para nada, eu não consigo, o meu coração está angustiado, a minha vida não tem sentido. Irmãos, o apóstolo Paulo em Romanos 1,17, ele fala: o justo viverá
pela fé. Você quer viver pela fé? Amém? Se você quer viver pela fé, Deus ele vai te direcionar, Ele vai te empurrar para você confiar nele. E quando Deus nos desafia a confiar nele, Deus chama Abraão e quer o seu filho. Você quer um teste de fé maior do que esse? Gênesis 22 nos mostra que é a maior de todas as provas na vida de Abraão. Ele enfrentou naquele monte onde ele fala: eu e o rapaz iremos adorar. Irmãos, pela fé, Abraão triunfou. E ele pode nos ensinar muitas lições num Deus todo-poderoso. Porque pela fé nós conquistamos vitória todos os dias. Pela fé nós confiamos em Deus e a nossa vida está totalmente dependente dEle. Então vamos ver alguns princípios aqui nessa noite. Se você está sendo desafiado a confiar em Deus, em primeiro lugar, espere os testes de Deus. Porque no versículo de número 1 e 2, depois dessas coisas, que coisas são essas? Exatamente, a mulher era estéril, Deus tinha dado um filho, Deus falou que ele seria pai de uma nação. Aí no versículo de número 1, pôs Deus Abraão à prova. Nós precisamos aprender a discernir, quando nós vemos em Tiago, provação e tentação. Deus, Ele pode nos provar, para que nós possamos ser aprovados. Mas se eu mudar a pergunta, você quer ser aprovado por Deus? Todo mundo sim! Mas você quer ser provado por Deus? Ah, Senhor, será que eu tenho fé para isso tudo? Será que eu estou preparado para isso tudo que o Senhor está colocando diante de mim? Pôs Deus Abraão à prova e lhe disse. Qual foi a resposta de Abraão a Deus? Sempre, eis-me aqui. Deus provou a família de Abraão. O teste da família de Abraão, quando Deus lhe ordenou a sair da sua parentela. Deus depois, o teste de fome, quando Abraão desce ao Egito. Queridos, às vezes, nós entregamos a vida para o Senhor Jesus Cristo. E quando começa o processo de Deus, para que o nosso DNA ele seja formatado por Deus, nós reclamamos. Às vezes quando Deus tem um propósito na nossa vida e Ele quer nos levar a uma dependência, tudo que Deus vai fazer é exatamente colocar você à prova. Tudo que Deus vai fazer é exatamente colocar você no caminho aonde você precisa trilhar, caminhar. E quando Deus coloca Abraão à prova, o teste da luta, quando ele derrotou os reis e ele foi para a guerra, quantos testes Abraão foi provado? Mas teve um teste na vida de Abraão, o teste da paciência. Queridos, quantas vezes nós passamos por um vale e ninguém sabe do vale? Quantas vezes nós choramos e ninguém sabe que nós estamos chorando? Quantas vezes nós passamos por escassez e ninguém sabe que nós estamos num período de escassez? Quantas vezes nós questionamos a Deus e até tentamos atribuir a história e falar: Deus, eu vou dar uma ajuda. Quando a criada Agar, ele teve um filho chamado Ismael, pensando que Deus não tinha mais filho para ele, e num momento de desespero, e Abraão contava as suas histórias para Sara, e a palavra de Deus fala que Sara dava gargalhadas na tenda. É interessante o sorrir de Sara, aquele sorriso assim: impossível, homem velho, eu sou estéril, impossível, Abraão. E às vezes nós queremos dar uma ajuda a Deus. Queridos, nós estamos vivendo um tempo onde nós estamos sendo desafiados a confiar em Deus. Nós estamos sendo chamados para um tempo onde muitas provas, nós precisamos entender que elas são enviadas por Deus. Sabe por quê? O mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Jacó, o Deus de Isaac, Ele é o nosso Deus. Aconteça o que acontecer na nossa vida, nós dependemos de Deus. Amém, igreja? Nós dependemos de Deus. Então, se você está sendo desafiado a confiar em Deus, espere testes da parte de Deus. Mas o segundo princípio que nós aprendemos com a vida de Abraão: ponha os seus olhos nas promessas e não nas explicações. Eu não sei se você já percebeu o quanto nós, seres humanos, nós gostamos de explicar.
Nós somos bons para explicar as coisas. Nós somos bons para dar uma boa desculpa. Nós somos bons para tentar fazer com que as pessoas possam nos ver melhor. Irmãos, como é difícil você tentar explicar tudo. Mas Abraão não, ele colocou os olhos na promessa. Ele colocou os olhos em Deus e não nas explicações. Porque lembra da mulher de Jó? Lembra de Jó? Por que, meu Deus? Por que, meu Deus? Às vezes nós começamos a questionar a Deus: por que comigo? Por que essa situação? Por que esse problema? Considere, irmãos, quão irrazoável era o pedido de Deus a Abraão. Apenas o filho. Pergunte para qualquer pai, para qualquer mãe. Olha o teste que Deus está fazendo com ele. Isaac era o filho único de Abraão, era o filho da promessa. Como um Deus de amor dá um filho, agora Deus pede o filho. E Abraão sempre: eis-me aqui. Você está disposto a passar pelos testes de Deus? Porque o nosso Deus, Ele sempre vai nos colocar à prova. E quando Deus pediu a Isaac para Abraão, Ele estava exatamente testando a fé de Abraão. Estava exatamente testando o coração de Abraão. Mas Deus estava olhando para a esperança de um homem que estava caminhando em obediência. Deus parecia tirar tudo o que Abraão amava na vida, porque tirando o seu filho. Irmãos, eu não sei se você já passou por uma situação que você fala assim: Deus, e agora o que eu vou fazer? Uma situação dessa, onde nós recebemos um decreto e nós falamos: Deus, é a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja comporta 300 pessoas, nós poderíamos colocar 90, mas agora nós temos que fechar a porta, mas agora o que o Senhor... Irmãos, Deus está no controle de todas as coisas, você crê nisso? Amém? Mas Deus, Ele sempre vai nos desafiar a confiar nele, sempre vai nos desafiar a confiar nele, e nós precisamos como igreja colocar os olhos na promessa de Deus. Quando Deus envia uma prova na nossa vida, a primeira reação nossa é exatamente essa: por que, meu Deus? Por que comigo? Por que isso agora? Qual o propósito do Senhor? Nós queremos explicação. E sendo que 1 Pedro, lá no capítulo de número 1, quando Pedro fala que é para nos purificar a nossa fé. Porque às vezes nós vamos acostumando com esse negócio de ser cristão, nós vamos acostumando com as coisas desse mundo, irmãos, e o nosso Deus, Ele tem um chamado específico para a sua vida. A promessa de Deus na minha vida, na sua vida, ela vai se cumprir, mas Deus, Ele sempre vai nos provar. Deus, Ele sempre vai nos colocar no caminho dEle, no propósito dEle, porque Ele é um Deus de amor e tem um propósito específico. E o propósito de Deus é aperfeiçoar o meu caráter, o nosso caráter, a nossa vida, para que nós possamos ser pessoas melhores, para que nós possamos depender totalmente de Deus. Queridos, só existe uma saída para a nação, é Jesus Cristo de Nazaré. Só existe algo que pode acontecer na nossa nação, é se entregar para o Senhor Jesus Cristo. Se existe algo que o nosso coração está temeroso, nós precisamos voltar e confiar em Deus. Jesus Cristo é a esperança para todos nós. É Jesus. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, Ele é um Deus que vai nos colocar à prova. Nós não podemos colocar os nossos olhos nas explicações, mas na promessa. Nós aprendemos algo com Abraão. Versículo de número 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, e assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão seu pai: meu pai, que pergunta é essa? Está aqui a lenha, está aqui o cutelo, está aqui o fogo. Onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? E quando nós olhamos para a pergunta de Isaque, Deus enviou Jesus Cristo. E quando em Isaías capítulo 53, quando Isaías fala: quem creu em nossa pregação, que o cordeiro foi oprimido, que o cordeiro foi humilhado, que o cordeiro foi morto, mas o cordeiro ressuscitou. Ele vive, ele vive. E nós podemos cantar que o Cordeiro vive. E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Você crê no amanhã em nome de Jesus?
Amanhã é segunda-feira, 1º de março. Amanhã é o dia que começa o decreto. Amanhã é o dia em que as coisas estarão fechadas. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela está viva, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amanhã é segunda-feira e nós vamos dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro. Onde está o Cordeiro? Onde está o Cordeiro nas famílias? Onde está o Cordeiro que foi derramado o seu sangue? E essas duas expressões revelam, irmãos, a ênfase dessa passagem. Deus proverá para si, meu filho, o Cordeiro para o holocausto. Meu irmão, aquilo que você está orando, aquilo que você está clamando, aquilo que você está esperando, aquilo que Deus prometeu, Deus proverá para si o Cordeiro em nome de Jesus. Deus proverá, porque o nosso Deus, o Jeová Jirê, é o Deus da provisão. Será que você pode falar comigo? Meu Deus, Jeová Jirê, é o Deus da provisão. Deus proverá o Cordeiro. Mas quando nós olhamos para a vida de Abraão, Abraão não podia depender das pessoas. Abraão não podia depender da Sara, porque a Sara não confiava. A Sara tentava de todas as formas mudar o rumo da vida. E então Deus pega Abraão e leva para o Monte Moriá. Moriá significa Deus proverá. Eu não sei se o que você está precisando é uma cura. Eu não sei se o que você está precisando é de ter fé no seu coração. Mas nessa noite Deus está nos levando para o Monte de Moriá. E no Monte de Moriá Deus proverá para si o Cordeiro de Deus. É no Monte Moriá que Deus vai prover a situação, vai prover aquilo que para nós é um problema tão grande. É no Monte de Moriá que Deus proverá para si o Cordeiro. Nós não podemos olhar para as pessoas, nós não podemos olhar para as circunstâncias. Quem não está angustiado? Quem não está, como foi lido em 1 Coríntios capítulo 4, angustiados, tristes, abatidos, porém não desanimados? Deus proverá para si o Cordeiro de Deus. Talvez a provisão que você necessita nessa noite é algo que Deus tem que fazer na sua casa, na sua família. Talvez é algo que você precisa se consertar diante de Deus. Talvez é uma necessidade que parece já durar algum tempo e você não consegue ver uma saída. Mas a palavra que Deus tem para o nosso coração nessa noite, para você que está nos assistindo, é exatamente essa: Moriá, Deus proverá. Deus nos desafiando a confiar nele, porque nós somos filhos. O nosso coração às vezes fica pequeno. Tem pessoas que falam: estou com o coração doendo. Coração não dói. Fique tranquilo, coração não dói. Coração não dói. Já viu essa expressão? Estou com o coração doendo, está angustiado. Isso são as nossas emoções. E nós precisamos aprender a confiar em Deus. Você quer confiar em Deus? Amém? Deus proverá para si o Cordeiro. Mas nós aprendemos também, irmãos, que nas provações, elas têm um ensinamento pedagógico. Toda provação é para que o nome do Senhor seja glorificado. Toda luta é para que nós possamos ser aprovados. Em tempos de provação é muito fácil pensarmos apenas nas nossas necessidades, nos nossos fardos, nos nossos problemas, em vez de focarmos e trazermos a glória para Deus. Se você está sendo provado, tem de bom ânimo. A provação, ela produz em nós perseverança, e a perseverança, ela nos coloca diante de um Deus que pode todas as coisas. Então provação, irmãos, é sinal que Deus está com você na caminhada, amém? Lutas é sinal que Deus está te direcionando. Se existe um fato que revela a glória de Deus no Velho Testamento e na história, são as provações. Abraão foi provado, Jesus Cristo foi provado. Lembra quando Jesus ficou 40 dias orando, e ele sai, e ele encontra ali, e qual foi a proposta? Exatamente a mesma proposta que foi feita quando o povo estava saindo do deserto. Irmãos, e sabe o que é bom disso tudo? É que Deus proverá sempre o Cordeiro de Deus. Deus proverá a salvação da sua casa, Deus proverá a restauração da sua vida, Deus proverá o livramento, Deus proverá aquilo que você necessita neste mês que vai nascer.
Deus proverá, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. E quando nós olhamos para o nosso coração, nas provas, irmãos, olhe sempre para o que Deus tem para você. Depois que Deus bradou com Abraão: Abraão, não faça isso. Abraão, e ele sempre se colocava: eis-me aqui. E no versículo de número 12, ele disse: não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe façais, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro. Estava preso lá, pronto para o holocausto, pronto para o sacrifício. Porque uma coisa no Antigo Testamento, irmãos, quando tinha altar, tinha sacrifício. Quantas vezes nós abandonamos o altar? O altar é o lugar onde nós encontramos com Deus. O altar é o lugar onde nós estamos ali diante de Deus. E no Antigo Testamento, para ter remissão, tinha que ter morte, sacrifício. Agora, quando nós olhamos para a pessoa do Senhor Jesus Cristo, quando nós olhamos para o Senhor Jesus Cristo, a nossa história foi transformada. Às vezes nós somos questionados: por que vocês não guardam o sábado? O sábado é para descanso, amém, irmãos? E como era para descanso, nem o boi trabalhava, as pessoas descansavam. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, Jesus Cristo faz uma declaração lá em Mateus capítulo 11: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Igreja, o nosso descanso é Jesus Cristo, Filho de Deus. O nosso descanso é aquele que levou o nosso fardo, que levou o nosso pecado, que levou a nossa angústia, e hoje nós podemos descansar em Jesus Cristo. Você quer confiar em Deus? Descanse no Senhor Jesus Cristo. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo mais Ele fará. Então, quando nós estamos no altar, a nossa vida é transformada. Quando nós entendemos o porquê Deus nos criou com um propósito, que desde o princípio Ele revela a sua identidade, quem Ele é. Nós olhamos para a palavra de Deus e nas provas nós podemos ver que Deus, Ele tem algo especial para a nossa vida. Existe sempre algo que Deus quer fazer na nossa vida. Ele sempre nos mostra um caminho, Ele sempre nos dá uma direção. E quando nós olhamos para a cruz, quando Jesus estava na cruz do Calvário, quando Ele falou: Pai, passa de mim este cálice, Pai, eu não sei se eu vou conseguir. Ele não enviou nenhum cordeiro substituto para o seu filho, nenhuma voz do céu para salvar Jesus Cristo. Mas quando Ele foi morto para cumprir o propósito de Deus, ao terceiro dia Ele ressuscitou. E hoje Ele está vivo e nós podemos celebrar, glorificar, adorar e dizer: Pai, eu dependo do Senhor Jesus Cristo. Quem é este? É Jesus. Quem é este? É a brilhante estrela da manhã. Quem é este? É aquele que ressuscitou. Quem é este? É a água da vida. Quem é este? É aquele que os demônios foram expelidos. Quem é este? É aquele que operou milagres e maravilhas na vida daqueles que necessitavam. Você precisa de um milagre de Deus? Eu quero convidar a igreja para se colocar de pé nessa hora. Eu quero convidar a irmã Shirley, ela estará louvando o Senhor Jesus Cristo. E eu convido você a estar com o seu coração conectado em Deus. Deus nos desafia a confiar nele. Deus nos desafia a confiar nele. Quando nós olhamos no Evangelho de Marcos, capítulo de número 2, quando tem um homem que precisa da graça de Deus, e quando os seus amigos ficaram sabendo que Jesus estava em um determinado local, lá em Cafarnaum, este homem era paralítico. E os seus amigos pegaram este homem paralítico e levaram para a aldeia de Cafarnaum. E quando eles chegaram em Cafarnaum, tinha uma grande multidão. Uma grande multidão. E sabendo que Jesus estava dentro daquela casa, eles subiram no telhado, abriram o telhado, 4 cordas e desceu a cama do paralítico até onde Jesus estava. Porque eles não podiam aproximar. Porque tinha uma grande multidão. Às vezes nós pensamos que nós não conseguimos nos aproximar da presença do Pai. Às vezes nós pensamos que nós não temos uma identidade com Ele.
Às vezes no meio da multidão nós choramos, nós estamos angustiados, nós estamos preocupados, queridos, mas eu quero dizer para você, Jesus Cristo é aquele que pode transformar a sua história. Jesus Cristo é aquele que pode transformar tudo aquilo que às vezes nos perturba, que nos traz angústia, em que nós possamos trazer a glória para Ele. Esse é o Deus que nós servimos. E quando Jesus olhou a fé daquele povo, e aquele povo sendo descido ali diante de Jesus, e o que Jesus viu? A fé. Vendo-lhes a fé, Jesus faz uma declaração para ele, disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas sempre tinham os escribas, sempre tinham os fariseus, sempre tinham aqueles que arrazoavam da fé. Irmãos, a nossa fé ninguém pode levar, sabe por quê? Ela foi dada pelo próprio Deus. E Deus, Ele nos coloca, nos impulsiona a confiar nele. E eu quero convidar você nessa noite a confiar no Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus.